Nós temos a participação do jornalista e advogado Marcelo Pavão como comentarista, e nesse bloco nós vamos conversar com o deputado federal Vinícius Poit, do Partido Novo, empresário, formado em administração de empresas, eleito com mais de 200 mil votos nas eleições de 2018 e porque ainda é muito cedo, né? Candidato do Partido Novo ao governo do estado. Eu vou perguntar para ele, para começar já descontraído, se de vez em quando à noite ele acorda e fala assim: eu sou o Romeu Zema de São Paulo, eu fiz em São Paulo o que o Romeu Zema fez em 2018 em Minas. Você já teve esse sonho, Vinícius? Boa tarde. Olha o áudio, a conexão está mutado, o áudio do Está aqui, Vinícius. boa tarde. Agora sim, agora sim. Eu vou te dizer, ainda eu acho que eu sempre sou um cara tecnológico e às vezes a gente esquece no mudo, né? É o erro tradicional dos dias de hoje aqui de videocall. Mas obrigado pela oportunidade, a todo mundo que está acompanhando a cultura litoral. Eu vou te dizer que vira e mexe eu acordo sim, viu? Acreditando que é possível. Porque a gente já fez isso em Minas Gerais. Lógico. A conexão, travou a conexão do Vinícius Poit, voltou. Vamos lá, num cenário Vinícius. polarizado, onde foi possível a gente ter essa vitória, né? Foi possível a população ter uma opção que não as mesmas que estão aí. Então é nesse cenário que a gente com diálogo e com trabalho. Menos polarização, menos briga em tweet, rede social e mais resultado. Acho que essa é a marca do Romeu Zema lá em Minas. Pavão, o que você sempre quis perguntar para o Vinícius Poit e nunca teve oportunidade? Não vou dizer que nunca teve coragem, mas que nunca teve oportunidade. A pergunta que todo morador aqui da Baixada quer saber. Vinícius Poit tomando posse como governador de São Paulo. Quando que o túnel, a ponte ligando Santos agora já vai sair, governador? Pavão, principalmente quando a gente tiver um governador que tem diálogo, um governador que lidere para todos em São Paulo. A questão da ponte ou túnel, né? Existe projeto aprovado no governo, mas aí o governo federal não concorda. Existe projeto até que não precisa de verba federal e pode ser via uma PPP, mas, na minha opinião, as divergências políticas e disputas eleitorais causam prejuízo enorme para o nosso Estado e aí não tem nem ponte e nem túnel, infelizmente. A hora que a gente tiver mais diálogo, menos politização de tudo e saber conversar, principalmente com quem pensa diferente da gente, vai sair não só a ponte, mas muitos outros projetos que estão parados em São Paulo por birra política entre nosso governador e nosso presidente da República. Ô Pavão, o Vinícius Poit, o deputado, ele é nascido na década de 80, ele tem 35 anos. A necessidade dessa ligação seca entre Santos e Guarujá, entre Santos e Continente, e aliás mais de uma, né, porque a gente tem as duas margens do porto, né, ela foi diagnosticada na década de 40 pelo urbanista Prestes Maia, que foi prefeito de São Paulo. E ela é discutida desde a década de 20 do século passado, ou seja, a discussão vai fazer 100 anos e até hoje não se colocou nada de prático nessa ligação seca, deputado. Olha, eu literalmente posso dizer que eu escuto essa história desde que eu nasci. Desde que eu nasci em São Bernardo do Campo, Batateiro, ali do Grande ABC. O meu nono chegou da Itália via Santos, ali no Porto de Santos, 1950, 51. Essa questão da ponte é desde que eu nasci. E outra, gente, como um bom defensor do respeito ao dinheiro do pagador de imposto, ir para saúde, educação, segurança, essa ponte tem projeto que não usa um centavo do dinheiro público. PPP, concessão, sabe? Parceria público-privada. E nem assim sai. É o fim da picada. Então, a gente precisa do que atrai investidor, os recursos e mais e menos briga para resolver o problema da população do litoral. Deputado, a gente vive uma crise institucional, o ambiente de político anda muito tenso nas últimas semanas, nos últimos meses, pode-se falar, a gente percebe ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, a ministros do Supremo,
ao Tribunal Superior Eleitoral, também ao presidente do tribunal. Há pedidos no Senado de impeachment de ministros, o ministro Alexandre de Moraes, apresentado pelo presidente. Tem a convocação para o movimento de apoio ao presidente no dia 7 de setembro. Tem ameaças do presidente dizendo que se não tiver voto impresso não vai ter eleição no ano que vem. Tem um clima de intranquilidade na população, a gente sente isso no dia a dia. Como é que é essa crise vista de dentro do Congresso, que é a posição em que o senhor está? Conseguiu ouvir a pergunta? Como assistir a essa crise? Como é a perspectiva dessa crise de dentro do Congresso, convivendo com outros deputados? A minha visão aqui, olhando de dentro do Congresso, e como paulista mesmo, né, como cidadão, né, além de deputado federal, é que, inclusive, o Congresso fica paralisado. Para você ver, a gente não tem reforma administrativa andando, não tem a reforma tributária andando, que é a reforma que vai destravar o Brasil, enquanto tem essa tensão, essa briga entre os poderes. A gente tem um Congresso com a maioria, né, um centrão totalmente em acordo com o governo, na base de emenda parlamentar, na base de trator superfaturado, na base de cargo. Então, está tudo paralisado. Aí o governo não vota a reforma tributária, não privatiza, não diminui estrutura, não passa uma reforma administrativa séria que atinja o judiciário, o Ministério Público, que tem todo mundo rabo preso, e o país fica parado agora, vendo literalmente onde vai ter mais gente, se é na manifestação do dia 7, se é na manifestação do dia 12. É o fim da picada. É tanto dinheiro que vai de imposto, gente, é tanto tempo para a gente não votar nada e não trabalhar e ficar só falando de manifestação e só falando de um atacando o outro nas redes. O povo quer trabalho. Aliás, o povo quer emprego. Pela primeira vez no estado de São Paulo, que é o estado da nação, é o estado que leva esse Brasil e que leva também a América Latina aí nas costas, o problema número 1 da população não é nem a saúde que a gente está vendo aí que foi a pandemia. Agora, o problema número 1 do paulista é emprego. A gente precisa da vacina no braço. Eu acabei de tomar a segunda dose, aí, como o senhor lembrou, 35 anos, tomei a segunda dose da Coronavac. É vacina no braço, é comida no prato e trabalho, gente. Menos briga, menos polarização e mais trabalho. Esses deputados aqui não estão fazendo nada, né? Eu estou aqui no meu gabinete agora, falando com vocês, sessão não começa. Ontem a gente teve sessão, não votou quase nada. E a gente pressionando aqui. Vamos votar as pautas que o Brasil precisa, vamos fazer a reforma administrativa e tributária logo. O povo precisa trabalhar. Deputado, fazer uma pergunta pessoal aqui, até pedindo licença no programa. Ano que vem, o senhor será provavelmente candidato ao governo do estado de São Paulo. Eu não quero votar nem em Lula, nem em Bolsonaro. Qual é a sua indicação para o meu candidato à presidência da República? Se tiver só os dois, escolher morrer queimado e afogado. Não tem como o que fazer. Tá? É anular o voto, algo que eu nunca considerei na minha vida. Então, já que você fez uma pergunta pessoal, eu vou responder com um outro detalhe pessoal. Como bom corintiano, né? Mas sei que o bom santista também aí vai até o fim, até o último minuto do segundo tempo, vou lutar para termos a terceira via. Enquanto os nomes da terceira via não se lançarem, a gente não vai saber quem é e o tempo vai diminuindo. E tudo que o Lula e o Bolsonaro querem é essa polarização, porque ela interessa para os dois, para eles irem para o segundo turno. A gente precisa de uma força e não vai descobrir quem que é o presidente da terceira via, botando tudo dentro de umas salas alternativas e esperando a fumacinha branca, né? A alusão à escolha do Papa, habemos terceira via. Não vai ser assim, tem que botar na rua. Quem que é? É o João Dória, é o Eduardo Leite, é o Mandetta, é o Moro? Quem são os candidatos? Os pré-candidatos, no caso. Eu gostaria de ver um Moro nessa chapa, gostaria de ver o Eduardo Leite correndo aí nessa chapa, seja pelo PSDB, seja por outro partido, se o Dória ganhar as prévias, mas a gente precisa ter os nomes.
O Moro ainda não se definiu e no PSDB a gente não sabe quem vai definir dia 21 de novembro nas prévias do partido. Deputado, é apenas uma complementação. O senhor está aí no meio do turbilhão político. O Partido Novo, pelo seu conhecimento, pela sua participação, o Partido Novo, ele integraria uma coalizão de partidos para construir essa terceira via, ou o Partido Novo quer fazer candidatura puro sangue? Olha, o Partido Novo, isso é uma coisa, já é uma evolução no partido, até porque nasceu e todo mundo falava, o Partido Novo não se mistura, o Partido Novo não conversa. A gente aprendeu a fazer política sem abrir mão de princípios e valores. E o que eu vejo é um partido mais maduro que topa conversar se a gente tiver divergência de valores. Bom, tem uma terceira via aí que topa reduzir a estrutura do Estado, né, que topa fazer uma política mais de diálogo e mais de foco na solução e menos de polarização, então o Partido Novo topa apoiar. Eu não posso responder pelo Diretório Nacional, né, como deputado aqui pré-candidato ao governo, mas já escutamos falas, inclusive públicas, que o Partido Novo está disposto a abrir mão de um protagonismo para engrossar o caldo ali e reforçar uma terceira via. A gente não tem pré-candidato à presidência da República, tínhamos a pré-candidatura do João Moedo, ele mesmo retirou, lamentei esse fato, e agora a gente não tem. E se não tiver, eu defendo e acredito que o partido vai reforçar, sim, alguma candidatura da terceira via. O Partido Novo, nas últimas votações importantes na Câmara, se posicionou contra o fundão eleitoral que acabou vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi o Partido Novo, inclusive, não usa a verba do fundo eleitoral ou do fundo partidário. E na questão do voto impresso, como é que a decisão é final, essa decisão do Congresso? O assunto está encerrado? São dois temas diferentes. O fundo eleitoral, que também é vinculado ao fundo partidário, e o Partido Novo tem um posicionamento bem definido em relação a isso, mas também a questão do voto impresso, que foi derrotado na Câmara, foi vitorioso, mas não com um placar suficiente. Deputado Vinícius Poit, a conexão caiu? Não, tá. Caiu? Oi? Vou refazer a pergunta. Duas votações recentes importantes na Câmara Federal foram a do fundo partidário no orçamento da União, fundo eleitoral, aliás, de quase 6 bilhões de reais, uma questão que revoltou o país todo, e a questão do voto impresso, que era um cavalo de batalha do presidente Jair Bolsonaro, e perdeu na Câmara, na verdade ganhou, mas não com o número de votos suficiente para ser aprovado, era uma emenda constitucional e dependia de 3/5 do plenário, não chegou a esse ponto. Como é que o deputado viu essas duas votações? Como é que analisa esse momento político nessas duas votações? Olha, a pergunta é ótima. Em relação ao voto auditável, foi muito conturbado pelo próprio presidente da República, que inflamou o tema, que politizou o tema, ameaçando que não teria eleição, né, e fazendo colocações até antidemocráticas na visão de alguns. Então, esse tema foi estragado aqui, porque a gente poderia, sim, avançar na auditoria. Eu defendo mais auditoria, sempre defendi mais auditoria e mais transparência no voto, só que vamos falar de inovação, vamos falar de blockchain, vamos falar de certificado digital. Com a polarização, a politização, o tema ficou irracional aqui dentro da casa e o assunto do voto impresso, do jeito que o presidente estava colocando e os apoiadores dele, foi vencido aqui na casa, foi derrubado. Eu acredito, inclusive, estou verificando com o partido, como que a gente pode colocar esse tema novamente para falar de auditoria terceira, para falar de blockchain, de certificado digital, como eu já coloquei aqui para vocês. Mas, infelizmente, o próprio presidente estragou essa conversa aqui e o tema foi derrotado no plenário da Câmara. Já sobre o fundão eleitoral, é um tema que está mais vivo do que nunca, e a gente tem que ficar alerta. Lembrando que o Partido Novo, né, eu pessoalmente, no primeiro dia de mandato de 2019, protocolei projeto para acabar com o fundão eleitoral. Tentamos diversas vezes acabar com ele, não conseguimos, né?
Na outra LDO, ele subiu de 1 para 2 bilhões. Fomos para cima e fomos derrotados. Nessa, mesma coisa, colocamos destaque do Partido Novo para não aprovar esse aumento de 2 para 6 bi. Fomos derrotados, infelizmente, pela maioria do plenário. E aí foi aquela briga para o presidente vetar. O presidente vetou. Só que o que ele vetou, gente, e fica a lembrança aqui, porque eu coloquei nas minhas redes sociais hoje um vídeo explicando, né? O meu Instagram é @ViniciusPoit. O que ele vetou foram as diretrizes. Antes do governo apresentar o orçamento de fato, ele apresenta qual que é o norte do orçamento, quais são algumas diretrizes mestras. Então, essa diretriz de ter fundão de 6 bi, ele barrou. Agora, até o dia 31 de agosto, né, o governo tem para mandar a lei orçamentária anual, que é a tal falada LOA. Nesse LOA, pode ser que o governo coloque um novo valor no fundão. A gente escuta na Rádio Peão que tem algum acordo com o Centrão para colocar um valor de 4 bilhões de reais no fundão. É aquela velha tática, né, Paulo, do comerciante que sabe da negociação de colocar o bode na sala. Ah, aumentou de 2 para 6, aí eu consegui diminuir para 4. Pelo amor de Deus, gente. Fundão não pode ser nem 6, nem 4, nem 2. Tem que ser 0. A população merece mais respeito com o dinheiro público. Então eu vou ficar em cima. A gente está em cima do assunto, lutando para, primeiro, manter o veto do presidente na lei de diretriz orçamentária, que foi esse veto que ele fez. Segundo, coibir e votar contra de qualquer manobra para aumentar o fundão que vai vir na lei orçamentária até o final do mês. Nós conversamos aqui no Opinião 2.0 com o deputado federal Vinícius Poit, do Partido Novo, pré-candidato do partido nas eleições do ano que vem ao governo do estado de São Paulo. Deputado, mais alguma observação importante para a telespectadora, para o telespectador daqui da Cultura Litoral? Olha, fica uma frase que me motivou a vir para a política, gente. Você que está nos assistindo, o preço que você vai pagar se continuar não se interessar pela política, né? O preço que a gente vai pagar por não se interessar por política é continuar a ser governado por quem se interessa. Essa frase é inspirada no Platão e ela quer dizer o quê? Está na hora da gente ficar mais em cima, pesquisar em quem a gente vota, cobrar, ficar de olho, exercer o nosso poder de cidadão que paga tanto imposto e não recebe nada em troca. Então, bora se interessar mais por política e renovar esse Congresso Nacional. Porque senão, administrativa, tributária, reforma política, quem vota é a turma que está aqui, eles vão querer se manter no poder. Então, ele tem que botar gente nova, né? Eu vim aqui para servir e não ser servido. Vim aqui para cortar privilégio e não viver de privilégio. E vim aqui para a gente ter mais Brasil e menos para esse Congresso. Está na mão de vocês e contem comigo para a gente fazer esse movimento. Obrigado, viu, gente? Espero poder ir aí pessoalmente, assim que todo mundo estiver vacinado, imunizado, né? Está aí na TV Cultura Litoral. Se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos a participação do deputado, que se posicionou muito claramente, né, Pavão, em relação ao fundo partidário, né? Não, e principalmente, é isso que o deputado falou, é isso que o povo, pelo menos eu falando modestamente como povo, é isso que a gente quer: transparência, objetividade, clareza, querer fazer o melhor e não apenas ter poder. Então, assim, eu acho que é nessa toada a gente está seguindo num caminho bom.